Olá, então mais uma aula. Então hoje veremos um pouquinho da disciplina de geografia. Então continuaremos ver o conteúdo de pontos cardeais, só que agora vai ser no livro Projetos Integrados do quarto ano. Então esse livro aqui de cor avermelhada, um pouquinho mais fininho aí, que vocês levaram para casa. Então vocês irão abrir na página 10 e 11. Que vai começar assim, ó. Como podemos nos orientar espacialmente? Todos já vimos falar sobre os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Mas nem sempre paramos para pensar no que eles significam ou em como encontrá-los. Nesse projeto, vamos aprender algumas maneiras de encontrar os pontos cardeais e planejaremos uma corrida de orientação para a comunidade escolar. Então, esse livro ele tem a intenção de fazer atividades práticas, como se fossem projetos. Então, nesse começo de ano, que nós não estamos presencial, fica um pouquinho mais difícil, mas nós vamos continuar com as aulas, né? Tentando seguir conforme seria presencial, mas não é, né? Corrida de orientação. Esporte em que o atleta corre por um terreno desconhecido, orientando-se apenas por uma bússola e um mapa para chegar a um local pré-determinado no menor tempo possível. Então, vamos até sublinhar aqui no caso algumas partes importantes. Então, os pontos cardeais, nós temos norte, sul, leste, oeste. Desculpe um pouquinho aqui que a professora está rabiscando. Isso aqui é difícil de utilizar, diferente da caneta. E só, nessa página, então, é só. Então, vamos continuar a leitura. Então, logo abaixo está escrito assim, ó, etapas do projeto. Então, o início do projeto, pode colocar a data de hoje. E no final, nós vamos colocar, quando chegar no final, nós vamos colocar aqui a data do final do projeto. Esse projeto é composto de 5 etapas. Primeira, os pontos cardeais. 2, construindo uma bússola. Vamos tentar construir uma bússola. 3, polos, polo magnético e polo geográfico. Os pontos cardeais e os mapas, planejando uma corrida de orientação pela escola. Então, iremos tentar seguir mais ou menos o que está proposto. Etapa 1, os pontos cardeais. Então, deixa a professora pegar o marca-texto aqui. Fazem parte do meu grupo. Então, vocês podem colocar aqui o nominho de vocês só, por enquanto, tá? E a data de hoje é 25/3/2021. Se observarmos um objeto ao Sol, veremos que sua sombra muda de tamanho e de direção ao longo do dia. Vamos descobrir como podemos encontrar os pontos cardeais por meio do Sol? Então, nós vamos encontrar os pontos cardeais por meio do Sol. Seria a proposta aí. Observe o gráfico a seguir que mostra os tamanhos de sombra de objeto ao longo do dia. E responda as perguntas abaixo. Então, no caso, eu vou ter aqui, ó, tamanho da sombra. Então, ó, eu tenho aqui 6 horas, que seria a maior sombra, e 18 horas, também 6 horas no caso da noite, aqui amanhã, aqui à noite.
E aqui seria o meio do dia, que o sol é mais forte no caso. Então, vamos ver o que nós temos que responder aqui na questão. A. Em quais horários a sombra é maior? Então, a sombra é maior das 6 horas da manhã às 18 horas da tarde, às 6 horas da tarde. Então, podem responder aqui na frente para a professora. Em qual horário a sombra é menor? Então, a professora já até sublinhou lá, ó. Menor seria às 12 horas, meio-dia do dia, né? C. Como explicar as diferenças de tamanho da sombra ao longo do dia? Então, vocês irão pensar como que vocês irão explicar. Por que que acontece isso? Por que será, né? D. O que promove as mudanças de tamanho e na posição da sombra? Então, vocês irão pensar aí para a professora. Eu já passei um videozinho de orientação para vocês, mas vocês irão pensar por que que existe essa mudança. 2. Agora que vocês já perceberam o que o sol muda na posição do céu ao longo do dia, como podemos usar essa informação para encontrar os pontos cardeais? Pesquisem na internet essa relação e organizem as informações obtidas. Então, vocês irão pesquisar para a professora sobre. Com base nos resultados da pesquisa, mantenha os pontos cardeais em alguns lugares da escola, que sejam iluminados pelo sol. A marcação pode ser feita na quadra ou no pátio. Então, aqui no caso é difícil, né? Então, vocês irão... Por que será que existe essa mudança de tamanho de sombra? Essa perguntinha aqui tá tranquila de responder. Por que será, né? Meio-dia, o que acontece com o sol do meio-dia? E o sol que... Às 6 horas da manhã, a mesma intensidade de calor, né? De luz do meio-dia. Então, só de pensar na vida de vocês assim, dá pra perceber por que que isso acontece. Ou senão, vocês irão pesquisar na internet para responder essa questão. Tá certo? Então, mais uma aula. E até amanhã, sexta-feira, né? Último dia da semana. Tchauzinho. Até a próxima aula.